Olá, povo de Deus, povo da batalha, povo da luta travada, mas que sente paz em todo momento, porque essa é a nossa alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Podemos estar vivendo uma batalha espiritual, mas nós temos paz dentro de nós, porque sabemos que o nosso general está à frente e ele nos dá a vitória sempre. Vamos meditar juntos em algumas lições sobre os 10 leprosos. É a segunda parte da mensagem que está em Lucas 17, 21. Vamos à primeira lição? Quando a desgraça se torna uma ponte para alcançar a graça. Então preste atenção em algo muito interessante. Imagine só, os 10 leprosos estavam entrelaçados pela desgraça. Eles estavam juntos e em parceria com a desgraça. A desgraça os uniu. A desgraça os ligou. Quando falamos de desgraça, estou falando de calamidade, catástrofe, porque desgraça é uma palavra forte, não é mesmo? Mas é sobre isso que eu estou narrando. A desgraça uniu os 10 leprosos. E todos nós sabemos que as pessoas leprosas, elas viviam excluídas da sociedade. A sociedade excluía as pessoas leprosas do seu convívio. Elas rejeitavam essas pessoas. E essas pessoas passavam a viver à margem da sociedade. Porém, o que me chama a atenção aqui nesse texto é que esses 10 leprosos não permitiram, eles não deixaram que a desgraça que havia os acometido os destruísse completamente. E esses 10 leprosos não permitiram que a desgraça que os acometeu os destronasse completamente, no sentido de ficarem se sentindo coitadinhos para o resto da vida. No sentido de se sentirem desmoralizados, ficarem melancólicos, ficarem sentimentais, ouvindo a opinião pública, sendo escravos, então, da opinião pública, dos julgamentos, do apontar de dedo. Não! O posicionamento desses 10 leprosos foi um outro. E eu acredito sim que eles ficaram com raiva e revoltados com aquela situação a qual eles estavam vivendo há muito tempo. A Bíblia não relata há quanto tempo eles eram leprosos, mas eu creio que há um bom tempo eles eram leprosos e excluídos da sociedade. O que esses 10 leprosos fizeram que me chamou a atenção? Eu acredito que eles usaram esta raiva, esta revolta que eles sentiam por estarem vivendo aquela situação e a canalizaram para o bem deles. E a canalizaram a seu favor. É sobre isso que eu quero falar aqui para vocês. Como assim você pode estar dizendo? Eu quero dizer para você que quando os 10 leprosos, eles viam as pessoas daquela cidade olhando para eles e meneando a cabeça, sentindo repulsa por eles, sentindo nojo, desdenhando deles, eles reagiam da seguinte forma e dizendo as seguintes palavras: vocês vão ter que morder a língua de vocês. Vocês ainda vão ver nós honrados nesta cidade. Vocês ainda vão ver a mão de Deus sobre nossas vidas, nos exaltando. Eu creio que foi isso que os 10 leprosos fizeram, foi essa que foi a reação deles. Eles canalizaram a raiva deles, a revolta deles a respeito daquela situação a qual eles estavam vivendo, a seu favor. Dá para você compreender o que Deus está tratando com você? Você pode dizer, como assim? Eu vou te explicar então. Existem duas maneiras de você lidar com a raiva. Uma delas é usando esta raiva contra você. E a outra forma, a outra maneira, é usando a raiva e a revolta que você sente a seu favor.
Nós estamos vendo aqui, a forma como eu estou relatando, a forma como os leprosos, creio eu, usaram a raiva e a revolta que eles sentiam por estar vivendo essa situação, canalizando a seu favor. Ou seja, eles olhavam para a sociedade e diziam: vocês ainda vão ver nós darmos a volta por cima. Vocês ainda vão ver nós de uma forma diferente, com uma visão diferente, a qual vocês estão vendo agora. Vocês não vão um dia nos enxotar da cidade. Eles canalizaram a raiva que eles sentiam, a revolta que eles sentiam por aquela situação, canalizando a seu favor. Uma outra forma que tem de você canalizar a raiva, a revolta que você sente é contra você. É quando você está vivendo uma situação há muito tempo e isso te deixa revoltado e você começa a murmurar. Mas eu não estou falando que isso acontece comigo? Não estou falando que é sempre assim? Jesus não me ama. Jesus não quer me abençoar. Jesus não quer mudar a minha história. Jesus não quer me dar a vitória. Esta é a forma de canalizar, como que eu vou dizer, contra você aquilo que está acontecendo com você. Mas existe uma maneira diferente, como eu já narrei aqui, de você canalizar a seu favor. Que forma que é essa? A que eu já citei, a dos 10 leprosos. Ou seja, você está vivendo uma situação difícil, revoltante, e você diz para as pessoas que estão desdenhando: vocês vão ver eu dar a volta por cima. Vocês vão ver Deus me honrar nessa terra. Então, eu quero dizer para você o seguinte: a forma como os leprosos reagiram aos comentários daquela sociedade, canalizando a raiva deles, a revolta deles a favor deles, decidiu a forma de Deus agir na vida deles. Vocês vão perceber que em Deuteronômio 28:13 está escrito: e te colocarei por cabeça e não por cauda, estarás sempre em cima e nunca embaixo. Se você for lá em 1 Samuel 2:30, está escrito: eu honro aos que me honram, porém os que desonram a mim serão envelhecidos. Se você for lá em Isaías 61:7, está relatado que Deus quer nos dar dupla honra. Os 10 leprosos passaram a usufruir a graça de Jesus, usando a desgraça que os havia acometido como uma ponte, como um divisor de águas. Então, use a calamidade, a catástrofe que vem sobre a sua vida como um divisor de águas para você usufruir da graça de Deus sobre a sua vida. Eu tenho que cuidar esse tempo aqui. Você se lembra de 1 Samuel 22? E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Davi fez com que aqueles 400 homens que foram acometidos pela desgraça passassem a conhecer a graça de Deus. Então, use a catástrofe, a calamidade que te acometeu como um divisor de águas para usufruir da graça do Senhor sobre a tua vida. Vamos agora para a segunda lição. Quanto tempo foi aqui? Meu Deus, já foi muito tempo. Segunda lição. Aparência exterior diante dos homens versus aparência interior diante de Jesus. O mundo valoriza muito mais e dá muito mais ênfase à aparência exterior. Por isso que Deus, ele de alguma forma orientou ao profeta Samuel a ter uma visão correta daquilo que estava diante dele em 1 Samuel 16:7, que diz a seguinte forma: não atentes para a sua aparência e nem para a sua altura, pois o Senhor o rejeitou. Porque
o Senhor não vê como vê o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Observe que Jesus, ele dá muito valor à limpeza interior. Limpeza interior essa que essa sociedade pecaminosa não valoriza. Vejamos a exortação de Jesus lá em Mateus 23, 25, aos escribas e aos fariseus. Olha o que ele diz lá. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e iniquidade. Fariseu cego. Limpais primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior ele fique limpo. Então Jesus ele valoriza essa limpeza interior dentro de nós, que essa sociedade pecaminosa não valoriza. Preste bem atenção que os novos leprosos que foram curados da lepra, creio eu que no meio do caminho, quando há então aquela restauração em seus corpos, e eles veem os seus corpos redimidos, transformados e não mais com a lepra, eles ficam mais apressados ainda em chegarem ao sumo sacerdote para serem por ele examinados. Mas um dos 10 leprosos, eu disse quando ele percebe em meio à caminhada, creio eu, o teu corpo sendo restaurado, sarado de toda a lepra, ele imediatamente dá meia volta e vai na contramão da vida até onde estava o Senhor Jesus. Dá para você entender isso? Qual será que foi a reação dos outros 9 leprosos quando vem aquele único leproso, quando vê o teu corpo sarado, parando, voltando para trás e indo na contramão da vida até onde estava Jesus? Será que eles o persuadiram a desistir dessa ideia? Rapaz, você está ficando maluco? Rapaz, você tem miolo mole? Que é isso? Agora vamos mais depressa ainda nos apresentar ao sacerdote. Ele disse, não, eu vou voltar, eu vou dar meia volta, eu vou na contramão da vida até aonde está Jesus. Nós não sabemos, aliás, o que aconteceu ali naquele momento em que ambos foram curados, 9 foram para o sumo sacerdote se apresentar a ele, e um voltou para Jesus. Mas o que nós sabemos é o seguinte, é que um deles que foi curado e viu seu corpo restaurado, voltou, foi na contramão da vida, foi até onde Jesus estava, foi para os pés de Jesus. O difícil é que as pessoas não entendem a linguagem de Deus, pois ir na contramão da vida significa ir de encontro à vida, porque Jesus disse em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai senão por mim. E todos nós sabemos que o Evangelho é uma contra a cultura pecaminosa desta sociedade. Portanto, não deixe que as vozes humanas te parem. Deu para você entender? Não deixe que as vozes humanas te parem só porque você está indo na contramão da vida, se o céu estiver te aplaudindo. Você pensa que os moradores de Jericó entenderam o caminho, o percurso, a trilha dos filhos de Israel lá embaixo, rodeando Jericó por 7 dias? É óbvio que não. Acredito que eles zombaram, ridicularizaram os filhos de Israel e disseram, esses aí estão andando na contramão da vida. Mas no 7º dia as muralhas caíram e Israel teve a vitória. Então eu quero dizer algo importante para você. Apocalipse 22:11 está relatado. Aquele que é injusto, faça injustiça ainda. Aquele que está sujo, suje-se ainda. Mas aquele que é justo, faça justiça ainda. E aquele que é santo, seja santificado
ainda. Em Atos 5:29 está relatado que melhor é obedecer a Deus do que aos homens. Mas o que é isso, Miguel? Você está pregando para nós cremos que não devamos obedecer às autoridades? Não. Romanos 13:1 está relatado. Toda alma esteja sujeita à autoridade superior, porque não há autoridade que não venha de Deus. Eu só estou pregando aqui que nós não devemos ter uma obediência cega a pseudos pastores, a pseudos mestres, a pseudos profetas que querem que você coma na mão deles, que querem que você esteja ali somente junto deles, obedecendo as revelações que dizem eles vindo do céu para a vida deles. Você tem Jesus, que é o sumo pastor também, que pode direcionar a sua vida e te dar a vitória e fazer com que você venha romper. Você pode entender o que o Espírito está ministrando na sua vida? Que esta outra lição fique no coração de vocês. Terceira e última lição, olha o tempo. Tome a decisão de decidir vencer na vida renunciando. Em Daniel 1:8 está escrito, olha, Daniel decidiu no seu coração não se contaminar com a porção de manjares do rei e nem com o vinho que ele bebia. Todos nós sabemos que o coração é a sede da inteligência, dos sentimentos e da vontade. A partir disso, nós podemos constatar que Daniel, ele era uma pessoa inteligente. Pois quando ele vê a porção de manjar do rei, e quando ele vê as iguarias do rei, que são apresentadas diante dele, ele diz, uau! Mas ao mesmo tempo, por ser uma pessoa inteligente, ele pensa, mas espera aí. Tudo isso aqui, esse banquete, foi consagrado a ídolos. Tô fora. Daniel era uma pessoa inteligente. E também podemos constatar que se o coração é a sede dos sentimentos, Daniel não foi dominado pelos seus sentimentos para usufruir daquele banquete. E também podemos constatar que se o coração é a sede da vontade, Daniel também não foi dominado pela sua vontade de se alimentar daquele banquete que chamava mesmo a atenção dos olhos. Ele não foi dominado pela vontade. Então entenda uma coisa. O seu estilo de vida determina quem é o senhor da sua alma, não aquilo que você escreve nas redes sociais. É o seu estilo de vida que determina quem é o senhor da tua alma no último dia. Muita gente tem se enganado, mas não engana Deus, porque está prestando atenção no nosso estilo de vida. Mudamos ou não mudamos? Nos convertemos ou não nos convertemos? É melhor ouvirmos falar do inferno hoje do que estarmos no inferno um dia. As religiões ditam aquilo que devemos fazer. Jesus fala sobre o que não fazer. Se a sua religião não exige nenhuma renúncia sua, então ela também não tem nenhum valor. Entenda uma coisa que é muito interessante. Se você não levar a sua cruz, não terá direito à sua coroa também. Deus está prestando atenção em cada detalhe de nossas vidas aqui nessa terra. Enquanto os outros filhos de Israel que foram levados cativos para a Babilônia, juntamente com Daniel, não foram inteligentes, foram dominados pelos seus sentimentos, pelas suas vontades, e comeram das comidas, dos manjares, das iguarias oferecidas a deuses pagãos. Daniel foi inteligente e não foi dominado pelos seus sentimentos e pela sua vontade, e não comeu dos manjares do rei. Deu para você entender? Daquela comida consagrada que o rei preparou. Ele se absteve de tudo isso.
Por isso que diz em Marcos 8,34, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome-se a sua cruz e siga-me. Então entenda uma coisa muito interessante aqui. Tome a decisão de renunciar. Pois quando renunciamos, não existem espaços mais para o eu. Só existem espaços para o nós. Veja que os leprosos não gritam para Jesus, dizendo individualmente, tem misericórdia de mim, Jesus, eu estou mais necessitado. Jesus, tem misericórdia de mim, eu cheguei primeiro. Jesus, tem misericórdia de mim, o meu caso é mais sério. Não, todos unidos em amor disseram, tem misericórdia de nós. Deu para você compreender? Quando nós renunciamos, não tem espaço mais para o ego. O ego ele quer fazer a sua vontade própria. Só tem espaço para o nós. É isso que o Espírito Santo está ministrando ao seu coração. Uma coisa muito interessante também, quando nós renunciamos, uma coisa que acontece é que nós paramos de olhar para as feridas do irmão, para a lepra do irmão e olhamos para aquele que cura a ferida, olhamos para aquele que cura a lepra, Jesus. Os 10 leprosos, eles não estavam olhando para as feridas uns dos outros. Os 10 leprosos estavam olhando para Jesus, que curava as feridas. Todos nós temos feridas em nossas almas que precisam ser tratadas e curadas. Mas em vez de nós olharmos para a ferida do nosso irmão, devemos orar pela ferida que está na alma do nosso irmão. Nem todos serão curados, questão de propósito, fé e soberania. Eu falo isso com embasamento bíblico. Se você for em Lucas 4:25, está relatado que existiam muitas viúvas no tempo do profeta Elias. Mas o profeta Elias só foi enviado a uma, a viúva de Sarepta. E existiam muitos leprosos no tempo de Naamã leproso, mas só Naamã leproso foi enviado ao profeta Eliseu. Nem todos serão curados. Questão de propósito, fé e soberania. Questão de fé por quê? Cada um tem a sua fé para alcançar o seu milagre. Cada um tem uma porção de fé. Questão de soberania. Deus lhe cura se ele quiser. O leproso disse para ele, se o senhor quiser, pode tornar-me limpo? Quero. E se ele dissesse, não, não quero? Ele cura quando ele quer. Se ele não quiser, ele recolhe. Tem muitas pessoas que ficam doentes, em vez de serem curadas, levantadas, são recolhidas. A pessoa vai lá, ora, determina, profetiza. Jesus não quer curar. Meu Deus, vamos orar mais. Não, é falta de discernimento. Às vezes Jesus quer levar. E questão também, né? Já falei de fé, soberania, questão de propósito. Ele tem um propósito de levantar e vai usar a pessoa na terra ainda, ou ele não tem um propósito. Se a pessoa tem Jesus, está salvo. Se não tem Jesus, vai morrer também. Infelizmente, vai morrer sem salvação. Porque temos oportunidade sempre aqui na terra. Ninguém vai partir dessa terra sem ter a oportunidade de ouvir falar de Jesus. E ter tido a oportunidade de entrar para o time. Certo? Então, para terminar aqui, ó, dos 10 leprosos, só um voltou para agradecer a Jesus. E 9 leprosos foram até o sumo sacerdote e foram inseridos na sociedade. Agora, um leproso que voltou para reconhecer a Jesus foi inserido no reino dos céus. 9 leprosos foram curados da lepra. Um leproso foi curado da lepra e foi livrado da ira vindoura, como está escrito em Daniel 12:2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão naquele dia, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. Tome a decisão de decidir servir a Deus e renunciar. Que esta mensagem fique em nossos corações.